Agora pode começar. Já começamos aqui, estamos discutindo. Agora pode começar, ó, que eu trouxe aqui, ó, conforme prometido. Aliás, conforme cobrado pela galera, né, na última live. Fala, Medvet! Começamos muito bem hoje. Fala, Yarla, seja muito bem-vinda. Gé por aqui, seja também muito bem-vinda. Que bom receber vocês aqui. Hoje é um dia especial pra caramba. Não sei se vocês sabem. Alguém aí tá ligado por que hoje é um dia especial? Alguém faz ideia? Faço Você ideia. não, né? Por que será que hoje é um dia especial? Quem que sabe aí por que hoje é um dia especial? Bianca Bellini por aqui. Boa noite, Yarla, beleza? Galera, Medvet Mentoring, marcando É presença. isso aí, Medvet Mentoring por aqui, ó. Gente, a gente vai falar hoje, a Aninha entrando aqui. Pneumo Corvette, seja Gente, quem bem-vinda. gosta de pneumo, quem gosta de cardio, siga essa menina aí, gente. É isso aí. Por Falar em cardio. Cardio também aqui, muito Rod top. Cardio, fala, Rô, Rodrigão. ter você aqui. Beleza? E aí, pessoal, quem que sabe? Quem que sabe por que hoje é um dia especial? Quer dizer, não sei se pra você, né? Mas pra gente é. Por que hoje é um dia especial? Quem nem que acho. fala aí? Ninguém sabe, cara. Aí, ó, o Rodrigão aí, ó. Parabéns, mano. Tudo de bom. Amo vocês. Tamo junto, Rô. cara. Obrigada, gente. Tamo junto. Hoje é aniversário da Vanessa. Bianca desejando parabéns aí também. Seja bem-vindo, Igor. Gente, seguinte, a gente vai falar de um assunto hoje inspirados no que aconteceu ontem, né? Só que a gente vai falar sobre conceitos de dependência e interdependência. Quem é líder precisa assistir essa live. Mas quem não é também. Quem não é também, porque isso está totalmente vinculado ao que a gente precisa construir. O que a gente precisa construir não, o que a gente precisa ter consciência no nosso dia a dia. Então, se você é um empreendedor, se você é um autônomo, né, é importante a gente conversar a respeito desse assunto para a gente refletir juntos, tá? Com certeza. Magrão por aqui, seja bem-vindo. Maurício Borgo, bem-vindo. Aimee, bem-vinda. Letícia, fala, Lê, beleza? Que bom que você tá aqui com a gente. Seja bem-vinda. Galera, ó, só pra gente testar, clica logo nesse coraçãozinho aí pra gente ver fritando os coraçõezinhos aparecendo na nossa tela. Primeiro no aviãozinho pra compartilhar com a galera. Pra gente Agora ver se tá funcionando. E depois, logo depois, já clica no aviãozinho aí, aqui. Clica no aviãozinho por aqui para poder encaminhar essa live para mais Medvets, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e a gente consiga juntos melhorar a realidade da medicina veterinária como um todo. Bora arregaçar as mangas e sermos fatores de mudança juntos. Vanessa já está compartilhando com a galera aqui. Geral. Excelente, excelente. E queria saber de onde vocês estão assistindo, cara. Galerinha, de onde vocês estão vendo a gente? Coloca aí pra gente saber. A gente sempre gosta de saber aonde que a gente está conseguindo alcançar através dessa internet aí. Ó, Letícia, desejando parabéns aqui, Lê. ó. Que massa, que massa. Tamo junto, galera. Gislaine por aqui também. Gente. Então, cara, ontem teve essa doideira aí, né? De ficar em Instagram, Facebook, WhatsApp fora do ar durante um bom tempo, assim, né? Tempo razoável, né? Perante outras vezes. E isso daí gerou uma reflexão na gente. E aí a gente falou bem assim, cara, é interessante conversar a respeito disso, vamos extrapolar isso para uma live? E aí decidimos trazer para a live aqui hoje, né, que é a questão da dependência. E trazer lógico, com muito embasamento, né, muito conteúdo, porque é como a gente gosta de abordar, né, e trazendo reflexões pra gente fazer para aplicar na vida, né, não só na nossa vida, nosso trabalho, né, na nossa vida profissional, mas em todos os aspectos da vida, tá? Então é uma reflexão que a gente vai fazer aqui e que, claro, que vocês vão fazer parte disso, né? Então a gente sempre fala que a live não é minha e do Rodrigo, não é nossa Medvet Massas, é nossa Medvet Massas, que vocês fazem parte disso e é muito verdade, tá? A gente faz isso juntos, tá? Ó, Gislaine por aqui, seja bem-vinda. Gislaine que já colocou aqui que é de Mossoró, Rio Grande do Norte, que massa. Aí. Débora por aqui, Leandro, fala Leandro, beleza, primo? Bianca Benini, Sorocaba, Letícia Cota, São Paulo, capital. Aplicavete por aqui, fala aí pra galera, Aplicavete, de onde vocês estão assistindo a gente? Galerinha parceira demais. Priscila Guedes por aqui, seja bem-vinda. E a Fer, da Medvet Mentoring por aqui também. Fala, Fer. Galerinha da Medvet Mentoring. Muito massa. Gente, bora lá então começar a conversar? Primeiro eu quero saber de vocês, como que foi ontem pra vocês, né? Eu vou contar o meu caso, tá?
comecei a pegar meu celular, tô com um celular meio antiguinho, né, em uma das minhas contas, e comecei a falar bem assim, meu celular não tá funcionando, tá mandando mensagem de WhatsApp, reiniciei duas vezes, apaguei um monte de foto, de vídeo, fiz um monte de coisa porque o meu WhatsApp não tava funcionando nele, né, e não me dei conta também que o Instagram, o Facebook também não estavam funcionando, né. Mas eu comecei a tentar resolver o problema, né? E depois que eu me dei conta que tava tudo parado, que eu fui olhar na internet, que realmente tava tudo... Daí viu comigo primeiro, né? Tipo, e aí, seu WhatsApp aí, né, tá funcionando? Rodrigo? E aí a gente viu que não tava. Eu falei, cara, então não deve ser só com a gente. Ó, Aplicavete em Indaiatuba. Thalissa em Indaiatuba, Ayrton em São Paulo. São Muito Paulo. massa. Isso aí. Top, gente. Muito bom ter vocês aqui, casal. Então, ó, o Diego tá aí também, meu Marina, coach, meu Larissa. mentorado, muito massa, Muito bom. gente. E aí, eu comecei a fazer a seguinte reflexão, né? A Fê, achei que tinha sido clonada, pode Excelente. escrever. Tanta gente clonando o celular, Cara, o WhatsApp, né? Eu achei que era o meu celular que era o problema, né? Mas o que a gente começou a refletir a partir disso, né? A gente tem um trabalho hoje que é majoritariamente virtual, né? A gente Digital. depende muito da internet, né? E as redes sociais, elas fazem com que a gente se conecte com as pessoas. Então, por exemplo, agendamento de reuniões, interações com os nossos clientes, né? E até mesmo a interação aqui com vocês aqui do Instagram, a gente faz tudo por essas redes sociais. Esse é né? o canal, né? E lógico que a gente tem a consciência de que a gente precisa diversificar os canais, né? A gente já conversou, sobre isso, a gente já tá, né? A gente tem outros meios de comunicação, tem o Telegram, tem outros meios de comunicação, mas a gente começou a parar para pensar o quanto que é importante a gente refletir sobre essas situações para que a gente não fique totalmente dependente de um canal de comunicação só. Não porque, não necessariamente porque isso pode acontecer, mas porque a gente precisa diversificar. E às vezes uma pessoa que tá conectada com a gente através do mundo offline, né? É importante também a gente prestar atenção nisso, porque não existe só o mundo online, existe o mundo offline também, às vezes a gente se perde no mundo online. É a gente entender quais são os diferentes meios da gente se comunicar com as outras pessoas e de interagir com outras pessoas, né? Boa, exatamente. E assim, a dependência é uma geração que é uma relação que gera risco, né? Então, quando a gente pensa em reduzir riscos do nosso negócio, e lembrando que quem é autônomo tem o próprio negócio, é o próprio negócio, a gente precisa analisar, né, os pontos que a gente tem de dependência para verificar como que a gente pode reduzir esse risco. Então, quando a gente está num negócio, né, como a Vanessa já trouxe aqui, nosso negócio ele é quase que 100% digital, né? Quando a gente está no negócio nesse modelo, mais especificamente, é importante que a gente reduza o nível de dependência de alguns canais específicos. E a gente vem conversando sobre isso dentro do nosso negócio, dentro da Medvet Masters, a respeito do desenvolvimento de forma mais robusta de outros canais de comunicação, para não depender tanto, né, do Instagram, por exemplo. Então, assim, a gente teve casos já de grandes amigos que tinham uma quantidade de seguidores bem significativa, né? Mais de 15 mil seguidores. Mais de 20, né? Mais recentemente, mais de 20 mil seguidores. E que de uma hora para outra, simplesmente, o Instagram bloqueou a conta, né? A conta foi banida. Exato. Então, assim, é um risco que todos nós corremos, né? A gente não tem como garantir que isso não vai acontecer com a gente. É porque a pessoa fez algo de errado. Porque a pessoa desrespeitou a política. Não necessariamente. Às vezes acontecem alguns erros e o prejuízo pode ser muito grande, né? E isso tudo fez a gente refletir novamente, né, e mais intensamente a respeito da questão da dependência. E aí a gente começa a criar estratégias para reduzir a dependência. E a gente já está fazendo isso, a gente já está colocando em prática estratégias para reduzir a dependência. Só que a gente vai extrapolar essa questão, esse conceito, além dos meios de comunicação através do mundo digital, né? A gente vai extrapolar isso e trazer realmente reflexões do que a gente tem que ter clareza de quais são os estágios que a gente pode alcançar nessa questão da dependência, tá? Exato. E olha aqui, a Aplicavete colocou, acho que foi a Thalissa, né? Que tá vendo a gente. Reiniciei o roteador umas 3 vezes até me ligar. A questão não era ligar o roteador, era você se ligar, né, Thalissa? De que o problema não era a internet. Mas eu também fiz várias vezes, né? É isso aí.
Então, o que a gente vai falar hoje, né? A gente consegue extrapolar essa questão da dependência para outros aspectos também. Então, muitas vezes a gente fica dependendo, por exemplo, da aprovação de terceiros, né? Muitas vezes a gente, dentro da nossa jornada, vou trazer aqui uma retrospectiva, uma reflexão baseada na minha carreira, por exemplo, né? Quando eu comecei, por exemplo, a fazer a eco, eu tinha a necessidade de ter uma validação externa a respeito daquilo que eu estava fazendo. Por um período isso foi necessário. Então eu dependia dessa avaliação externa para eu me sentir segura de que eu estava fazendo aquilo de uma forma correta. Tá? E a dependência é algo natural dentro do desenvolvimento, né, em diferentes áreas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza quando a gente fala a respeito de dependência é entender que todos nós, quando iniciamos, nós temos um grau maior de dependência. O natural é que à medida que a gente se desenvolve, esse grau de dependência vai reduzindo. Então, muitas vezes não é 8 ou 80. Por exemplo, eu dependo completamente e aí, decidi, amanhã eu não dependo mais de nada. Geralmente não é assim que as coisas acontecem, né? A gente vai trabalhando a nossa independência, vamos dizer assim, a gente já vai falar sobre independência também, mas a gente vai trabalhando o nosso desenvolvimento, melhor colocar assim, e com o nosso desenvolvimento a gente vai reduzindo a nossa dependência, tá? Isso acontece nas nossas carreiras, em qualquer que seja a área de atuação. E aí, qual é a grande questão aqui, né? Que muitas vezes a gente depende, não só nesses aspectos mais profissionais, mas às vezes você depende, por exemplo, você fica dependendo de uma aprovação de uma pessoa da sua família para fazer determinadas coisas, né? E a grande questão é que a gente precisa ter consciência de que existe um limite para essa dependência, né? Existe um momento que a pessoa tá ali, você tá andando de bicicleta, você depende do seu pai segurando a sua bicicleta para você não cair, que ela tá sem rodinha, né? Dependendo do estágio, você precisa começar a ganhar um pouco mais de autonomia, seu pai soltando um pouco mais para você entender que você consegue também. Lógico que no início você não vai virar um ciclista de uma hora para outra, profissional, né? Mas que você consegue ir ganhando essa autonomia e ganhando essa independência, tá? Com o processo. Porque senão a gente fica dependente para sempre. Tá? Então, isso acontece também dentro das nossas carreiras. Eu posso falar isso com a minha experiência de monitoria, né? Então, a Aninha e o Rô, se estiverem aqui, podem confirmar isso. A gente foi monitor junto. Muitas vezes a pessoa que está ali, o aluno que está ali fazendo, por exemplo, o curso de eco, se ele não começar a fazer aquilo sozinho, se ele não for ganhando a autonomia dele, ele fica sempre dependente de alguém avaliando ele, de alguém auxiliando ele naquele exame, tá? Então ele precisa começar a ter um pouco mais de ousadia. Lógico que ele já vai ter um embasamento, já vai ter um prévio ali, mas ele precisa começar a ter um pouco mais de coragem e ousadia para ir se desprendendo aos poucos. Exato. Tá? E aí quando a gente entra nessa questão da ousadia, da coragem para ir se desprendendo, a gente traz aqui uma percepção de que quando a gente fala de dependência, a gente está falando de dois fatores, né? É alguém que depende de alguma coisa ou de outro alguém, e isso também pode ser mútuo, né? Numa interdependência, né? Em que ambos ali têm um grau de dependência um do outro. Mas qual que é o grande ponto? Esse desenvolvimento que a gente faz para poder reduzir a dependência, a gente pode trazer como maturidade. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa maturidade, a gente tem condições de reduzir a dependência. Como assim condições? Porque não necessariamente nós reduzimos a dependência. Muitas pessoas acabam, mesmo sendo maduras no que se propõe a fazer, acabam persistindo na dependência. E aí entra, como são dois fatores, existem dois lados que podem se movimentar para que essa redução da dependência aconteça. Então, do lado da pessoa que está aprendendo, que está se desenvolvendo, vamos pensar dentro de uma empresa, né? Uma pessoa que entrou numa equipe, que tem um superior que lidera essa equipe, e essa pessoa, no início, ela tem total dependência, ela precisa entrar em contato, qualquer situação nova, ela entra em contato com o superior e fala: fulano, aconteceu tal situação, como que eu devo reagir? Como que eu devo responder? Com quem dentro da empresa que eu preciso falar? Então existe uma relação de dependência total naquele momento, né? Inicial. Muitas vezes essa pessoa vai adquirindo maturidade através das experiências pelas quais ela vai passando, mas ela continua mantendo, sustentando essa dependência. É uma necessidade de aprovação que está escondida ali por trás. E aí continua nessa relação que é prejudicial para
ambos lados, essa relação de dependência. Então, enquanto o lado da pessoa que está se desenvolvendo, que está buscando, né, uma menor dependência, é importante esses pontos que a Vanessa trouxe. Coragem, como foi outro? Ousadia, coragem, ousadia, autoconfiança, são super importantes. A Aninha confirmou aqui, ó. Sim, dá insegurança, mas precisa caminhar sozinho, fazer os exames sozinho. Exato. Exatamente. E do outro lado, porque aqui certamente nós temos e teremos também assistindo essa live gravada, líderes. E do lado do líder, como que uma pessoa que lidera uma situação, e entendendo que liderar não é somente para líderes hierarquicamente falando, mas e para o líder? É muito mais um padrão de comportamento, lógico, do que um que cargo. Existe o cargo também, tá? Mas depende muito mais de competências comportamentais do que do cargo propriamente dito. Tá? Exato. E aí tem o papel do líder, que está conduzindo a situação, que é a pessoa que tem mais conhecimento, tem maior maturidade em relação àquele assunto. O que o líder pode, e é recomendado que faça? É super importante que o líder estimule esse liderado e que crie um certo grau de liberdade para esse liderado. Como assim um certo grau, Rodrigo? Não é uma liberdade do tipo, como a gente fala, né, brincando, mas é sério, a gente fala, não é para delargar, é para delegar. Então, quando eu delego algo, eu acompanho para verificar se aquela pessoa já está apta a conduzir de forma adequada aquelas atividades ou se ela necessita de auxílio. E se necessita, eu preciso ir auxiliar. Então, se a pessoa simplesmente dá a liberdade, sem um acompanhamento, isso gera uma possibilidade e uma probabilidade muito grande de erros, que vão ser muito negativos, mais uma vez, para os dois lados. Então, quando o líder ele dá a liberdade para os seus liderados, ele dá a opção de algo mágico acontecer. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber o que é isso, que é mágico, que pode acontecer quando um líder dá a liberdade para os seus liderados. Quando ele dá a liberdade para os seus liderados de assumirem as responsabilidades, de fazer as atividades por eles próprios, o que pode acontecer que é algo mágico dentro do processo de desenvolvimento dessa pessoa. Enquanto vocês respondem, vamos dar uma olhada aqui, ó, quem entrou aqui por agora. Fer por aqui, Fer Ciofete, Murilo Charlier, que massa, Vinícius. Fer ali em cima também. Fer Ferraz. Maria Fernanda. Nani Porto, Vitória. Trotter Rossi por aqui, sejam bem-vindos. Ju Stanis, fala Ju. Pati Zamp, Carlos. Muito bom, galera. Alexandre Banga, fala Alexandre, beleza, cara? Jéssica. Galerinha boa. E a Aninha fez um comentário aí. Mais pra cima? Não, pra aqui baixo. Aqui pra baixo, perfeito. Vai lá. Acredito que como líder precisamos dar apoio para o desenvolvimento do colega, mas incentivar o caminhar, né? Exatamente. Exato. O que acontece? Dentro das disciplinas, né, de liderança, a gente tem um termo que fala de liderança situacional, que é a liderança que tem uma flexibilidade para entender o que o liderado está precisando naquele momento. E dentro desses estágios de maturidade, primeiro é importante a gente diferenciar o que é maturidade dentro do negócio e maturidade na vida, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou trabalhando em determinado local e eu estou há muitos anos em determinado local, então eu atingi um grau de maturidade dentro daquela empresa que eu estou trabalhando. Se eu migrar para outra empresa, eu tenho que reaprender muitas coisas, por mais que eu já traga a bagagem daquela empresa anterior, eu preciso me readequar ao modelo de trabalho daquela nova empresa. Então, não que você vai começar do zero, ninguém começa do zero, beleza, pode continuar. Ninguém começa do zero, por isso que eu falei, você já traz a bagagem dos trabalhos anteriores. Só que você precisa ir entendendo como que funciona aquela dinâmica desse novo trabalho para você ir atingindo o grau de maturidade, porque no início você vai ser dependente do mesmo jeito, tá? Então a gente, enquanto liderado, por exemplo, ou enquanto pessoas imaturas dentro daquele trabalho, tá? A gente processos. No início vai precisar de muito apoio, vai precisar entender como que funciona a dinâmica daquele local. Então a gente vai ser mais dependente. À medida que a gente vai aprendendo, né, a gente vai entendendo, a gente vai se sentindo mais livre para ter mais autonomia. Isso depende de quem? Depende da gente enquanto profissional e depende do líder também que está ali acima da gente trazer para a gente essa autonomia.
Ponto de atenção. Líderes que são muito centralizadores ou que querem, sabe aquele líder que fala assim, cara, dá mais trabalho tipo orientado que fazer o mesmo, né? Ele acaba não atingindo, tá, esse grau de... Ele acaba não gerando, na verdade, no liderado, esse grau de autonomia que ele precisa, tá? E isso, ao longo do tempo, acaba gerando até desmotivação. Se a pessoa sente que ela não tem autonomia para desempenhar o papel dela, com o passar do tempo, putz, eu já sei tudo como funciona, eu já sei como que eu devo fazer e eu não tenho autonomia para isso. Ele acaba se desmotivando, tá? Então, o líder, ele tem que ter essa sensibilidade, tá? Para isso, para liderar, você tem que conhecer de comportamento. É isso aí, a Fer colocou aqui, ó, Fer que é líder há um bom tempo já, na área empresarial, tudo errado, tem que desenvolver, com certeza, tem que desenvolver. E um liderado não pode passar pela sua gestão sem se tornar melhor do que quando ele entrou. Ele tem que melhorar em relação a quando ele entrou, quando ele começou na sua liderança, né? É isso aí. E pelo que eu vi, ninguém ameaçou aqui, hein? Ninguém arriscou. Respondeu o que eu perguntei. Fala sério, hein, galera? Nem lembra a pergunta. Eu perguntei o seguinte, quando um líder, ele dá liberdade para os seus liderados, para eles assumirem riscos, para eles realizarem as atividades, o que essa liberdade pode propiciar? O que pode acontecer a partir dessa liberdade que vai ser extremamente enriquecedor para o amadurecimento dos liderados? Então, quando um líder dá liberdade para os seus liderados, para eles andarem com as próprias pernas, eles tomarem algumas decisões, lógico, tudo de forma acompanhada, como a gente falou, isso dá margem para que aconteça uma coisinha no meio do caminho que vai ser extremamente enriquecedor para esses colaboradores, para esses liderados, para que eles possam se desenvolver. E o que é essa coisinha que pode acontecer? Erro. Então, quando você dá a liberdade, podem acontecer falhas, podem acontecer erros, e é muito bom que isso aconteça. Como assim, Rodrigo? Você está dizendo que é bom errar? Sim, com certeza. Não estou dizendo que é 100% bom. Tem um lado negativo, porque você tem uma expectativa de que aquilo dê certo e às vezes você se frustra por conta da sua própria expectativa porque não deu certo. Então já entra um outro tópico aqui de discussão que é a gente ter um maior cuidado com a criação de expectativas. Mas beleza, não falando disso agora, quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de aprendizado. Então quando um líder predispõe, dá condições para que de maneira acompanhada, de maneira segura, os liderados possam errar, ele está propiciando um aumento do grau de maturidade, ele está propiciando, a partir da autonomia, ele está propiciando evolução desses colaboradores. E assim, a gente não está falando, né, mas a gente não vai fazer gestão de risco, né, porque esses erros, dependendo do erro, ele pode trazer um risco, a gente não está falando disso, mas a gente ter consciência de que vão acontecer erros e principalmente se a pessoa, ela tiver iniciativa e proatividade. Sabe o que eu vejo muito? Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero uma pessoa que tenha proatividade, que seja solícito, que vá lá e resolva, né? Mas na hora que você tem uma pessoa que ela tem essa iniciativa, pune essa pessoa de uma forma muito dura, tá? Vanessa, quer dizer que eu não tenho que orientar? Óbvio que não, você vai orientar do que é o certo a fazer. Só que você tem que tomar cuidado com essa intervenção para você não cortar, não podar a pessoa. Então ela vai começar a se sentir retraída, porque quando ela tem algum tipo de falha, algum tipo de erro, e todos nós vamos cometer erros, tá? Não tem como, a gente não é super-herói, nem perfeito, né? A gente comete erros, mas quando a pessoa comete um erro e ela tem uma intervenção ali por parte do seu líder muito dura, muito agressiva, ela automaticamente vai querer se proteger daquilo, tá? E natural. Isso não necessariamente é consciente. Exatamente. Isso pode acontecer de forma inconsciente. Eu já passei por isso. Durante a minha carreira, houve um momento em que aconteceu isso comigo, né? De ter um posicionamento do seguinte, vai lá e faz. E aí fui lá, fiz, deu erro, mas aí veio um posicionamento muito agressivo. E aí, naturalmente, depois eu percebi isso, né? Eu me peguei no pulo. Mas, naturalmente, inconscientemente, eu estava evitando o risco. E qual que é o problema? Na hora que a gente evita o risco, evitando a falha, na verdade, na hora que a gente evita a falha, a gente também evita o sucesso. Porque qual que é o grande problema? Na hora que eu falo bem assim, cara, eu não quero errar. E o que é a consequência do eu não quero errar? Então eu nem tento. Nem faço. É melhor nem fazer, porque se eu fizer eu tenho risco de errar. Mas se eu fizer eu também tenho risco de acertar. Certo? E
Uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui é que, independente de você fazer ou não fazer, você está correndo risco. Se você não fizer, você também está correndo risco de chegar outra pessoa com mais iniciativa e ocupar aquele espaço e ocupar aquele mercado, enfim. Então, independente do que a gente faça ou não faça, né, a gente sempre está correndo risco. Então, a gente tem que mudar um pouco esse paradigma aí. E a Fê falou uma coisa aqui que eu amo: só não erra quem não faz. Eu falo que assim, ó, só recebe feedback, a gente fala, né, sobre feedbacks, a gente tem treinamento sobre feedbacks. Eu falo assim, só recebe feedback quem está em movimento, tá? Quem não está em movimento normalmente não vai receber ou recebe, né, crítica do mesmo jeito, tá? Mas normalmente, se você está recebendo muito feedback, é porque você está fazendo alguma coisa, você está em movimento, tá? E é muito fácil para quem está na plateia julgar quem está lá em campo jogando, tá? Então, eu prefiro ser um jogador e ser acusado de que eu dei um passe errado do que eu ficar só na plateia sem fazer nada, sem me movimentar, tá? Os típicos juízes de plantão, né? Que ficam assistindo o jogo e acha que é juiz para ficar comentando tudo que acontece, né? Exato, exato. Patrícia por aqui. Tá aqui, Pati, que bom te Ítalo ter por aqui aqui também, sejam todos bem-vindos. Muito bom, galera. Tudo e aí, bem, gente, até aqui? Ah, Patrícia aqui, ó, leia aí você. Pati! Entrei pra dar um parabéns pra essa pessoa maravilhosa que é a Vanessa, contribui muito pra minha vida. Tô te devendo um postzinho, tá? Não esqueci não, mas eu vou fazer, porque eu tô bolando uma mensagem à sua altura, a altura do seu encerramento, do seu processo. Tá? Muito massa. E aí, o que é um grande convite dessa live? O que é um grande convite? Que você dedique um tempo para você avaliar quais são as suas dependências, quais são as dependências às quais o seu negócio está submetido, né? Do que o seu negócio depende? Ou mesmo do que seu sentimento, né, de alegria, do que sua felicidade depende. Se a gente não trouxer isso para clareza, muito provavelmente a gente não vai ter como modificar a realidade. Então, às vezes, o nosso negócio depende de algumas coisas que são extremamente limitantes. E aí a gente corre um risco que, por muitas vezes, é desnecessário. Então, fica essa grande reflexão, né? Que vocês façam, cada um de vocês, essa reflexão. Do que meu negócio depende hoje? Às vezes tem um grau de dependência muito alto, que não vale o preço. Não vale a pena pagar esse preço. Sabe uma outra coisa? Eu vou trazer um exemplo aqui nosso, né? Às vezes, no decorrer da nossa trajetória, é natural que a gente vá aumentando, né, a nossa equipe, aumentando quem tá ajudando a gente ali naquela dinâmica, enfim. E teve uma situação que aconteceu com a gente, né, que a gente vai expor aqui, que a gente começou a ter uma equipe que assessorava a gente, fantásticos, né? A gente não tem do que reclamar, só que a gente começou a se sentir assim, cara, eu preciso aprender o que está por trás dessa prestação de serviço, porque a gente começou a ficar muito dependente Exato. do que eles falavam, do que eles faziam, sem conhecimento prévio. Então, uma outra coisa que é super importante até pra gente delegar, eu comecei a falar com o Rodrigo, eu não consigo nem delegar, porque eu não sei o que tá acontecendo, eu não entendo sobre isso, né? Pra gente conseguir delegar, a gente precisa entender do que vai ser delegado, né? Minimamente entender. Eu não preciso ser expert em tudo, tá? Eu tenho que ser expert em tudo que vai fazer, vai contratar uma equipe financeira, uma equipe de marketing, eu preciso saber tudo de tudo. Não, mas minimamente eu preciso ter uma noção até pra eu conseguir delegar, até para eu conseguir entender até que ponto aquilo pode me ajudar ou não, né? Aquilo pode me oferecer algum benefício ou não. Exatamente, tá? Exatamente. A gente tem visto, né? Isso aconteceu com a gente, né? Por exemplo, na área de marketing isso aconteceu, né? Chegou um determinado momento que a gente teve essa conversa, né? Que a Vanessa falou, de falar bem assim, cara, a gente precisa mudar um pouco aqui, a gente precisa ter menor dependência. E aí o que a gente fez? A gente começou a correr atrás, né, de estudar, de se desenvolver, de colocar a mão na massa. Então a gente passou a gente mesmo desenvolver várias coisas que eram terceirizadas. Por quê? Porque aí com isso a gente foi adquirindo experiência. A gente começou a ter noção de quanto tempo leva para desenvolver uma arte XYZ, que antes a gente solicitava. Então, a gente não sabia nem o tempo que ia demandar para aquilo. Então, Exato. Se a pessoa falasse assim, eu vou entregar daqui a uma semana, ok, talvez seja uma semana que demora pra fazer isso, sabe? E às vezes na hora que você vai fazer, você percebe que você consegue fazer em, vamos botar aí, 30 minutos.
sabe? Então, assim, é importante a gente ter conhecimento a respeito do que a gente delega para a gente conseguir cobrar de forma adequada, solicitar de forma adequada e acompanhar de forma adequada. Então, assim, aí vamos voltar para os conceitos. Tem a dependência, né, que é o estágio inicial ali, que a gente depende da orientação, depende do suporte, depende de outras pessoas. E a gente tem o nível de independência, que a maioria de nós, a mulherada que está aqui, sabe o quanto que a gente é criado para ser independente, né? Esse é um ponto importante. É um ponto super importante, né? Então, quanto que a gente é criado assim, não, você tem que ser independente. Eu ouvi minha vida inteira, você não pode depender de ninguém, você não pode depender de homem, você não pode depender de trabalho, você tem que ser independente. Eu ouvi isso a minha vida inteira, né? Só que a independência, ela para algumas coisas elas cabem na minha percepção, tá? Por exemplo, a sua independência de tomar as atitudes que você acha que é correto, né? A de não ficar dependendo da aprovação do outro, porque é uma coisa que limita demais e que já me limitou muito na vida, né? É a questão de eu ficar assim com medo do julgamento, necessidade de aprovação dos outros, e isso, gente, se você sente isso, né? E eu acho que todos nós, em algum momento, em algum nível, a gente sente essa necessidade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar o nosso propósito acima do nosso medo do julgamento, tá? Porque senão a gente não faz nada. E aí, existe um terceiro fator aí, que é a interdependência, que eu sou apaixonada, né? Então, o que é a interdependência? A interdependência, ela mostra que nós, enquanto indivíduos, nós interferimos na vida dos outros, assim como os outros interferem na nossa em algum nível, tá? Seja por meio de uma ação direta, tá? Ou por meio de uma ação propagada. Vou dar um exemplo, tá? Se você tem um cliente que você atende dentro do seu consultório, e o cliente, ele sai dali, ele foi para um exame, vou trazer para a minha realidade, ele foi para um exame ecocardiográfico, e eu trato ele mal, né? A tendência é ele sair dali e reclamar com a recepcionista. Então eu começo a ter um efeito em cadeia daquela ação que teve ali dentro, né? Da forma que eu tratei aquele indivíduo, tá? Isso começa a reverberar em outras pessoas. E às vezes ele vai chegar em casa e ele vai descontar alguma coisa no filho, no pai, na mãe, enfim, né? Ele vai dar uma resposta meio atravessada porque ele teve aquela experiência. Assim como se eu tô num ambiente, né? Eu tô lá naquele mesmo consultório fazendo o exame e eu trato super bem a pessoa, e eu, às vezes, a pessoa trouxe uma requisição X lá e eu resolvo algum problema para ela, passo algum tipo de informação, né, que ela estava insegura até aquele momento, e ela de alguma forma fica grata àquilo, ela sai, vai na recepção e fala assim, nossa, eu adorei o tratamento, o atendimento da doutora Vanessa. Depois ela vai lá, ela pode fazer um comentário, depois ela pode ir atravessando a rua para pegar o carro dela, aparece alguém, ela tá tão bem, né, com aquele atendimento, com aquela experiência que ela teve, e ela ser generosa com essa outra pessoa. Então a gente fala que as nossas ações, ela tem o poder que a gente não consegue dimensionar. É uma reação em cadeia, É uma reação em cadeia, tá? Exato, exato. E todos nós, dentro do nosso negócio, né, a gente tem uma relação de interdependência direta. Então, assim, por mais que eu tenha que ter independência para as minhas atitudes, para o que eu quero fazer para o meu negócio, eu preciso entender que aquilo precisa de alguma forma gerar valor para outras pessoas, porque senão meu negócio não vai sobreviver. Tá? Então, eu dependo dos clientes, eu dependo dos tutores, eu dependo dessas pessoas. Então eu preciso entender o que eu posso fazer que vai realmente gerar valor para essa outra pessoa, porque nós temos uma relação de interdependência. Eu não acredito na independência completa. Bom, quem é cliente nosso aqui de coaching, de mentoria, assessoria empresarial, enfim, o que quer que seja, quem é cliente nosso sabe que a gente gosta muito de dar exemplos com base na nossa realidade. Então, um exemplo, né, de ação para reduzir, né, para mitigar o risco da dependência nosso é em relação a canal de comunicação, canal de interação, de divulgação do nosso trabalho. Quem acompanha a gente sabe, né, que o Instagram é o nosso principal canal, né? E a gente deixa isso muito claro, a gente convida as pessoas a darem prioridade a nos acompanhar pelo Instagram, porque é o nosso principal canal de comunicação. Mas a gente estava numa dependência muito grande de Instagram e Facebook, por exemplo, né? E aí essa situação trouxe a gente para refletir com mais vigor a respeito disso. A gente já tinha conversado e decidido e iniciado a ação
pra gente desenvolver o nosso canal do YouTube e tudo mais. E agora a gente começou a bolar estratégias para quê? Para trazer as pessoas pro nosso canal do YouTube, para que a gente tenha uma menor dependência de canal. Então, quanto mais pessoas forem para outros canais, como YouTube, Telegram, que a gente também tem canal e desenvolve trabalho no Telegram, quanto mais pessoas forem para esses outros canais, menor a dependência que o nosso negócio tem de um canal só ou dois, como Instagram e Facebook. Então, por exemplo, uma ação, vamos trazer o exemplo, uma ação estratégica para poder trazer pessoas, os seguidores do Instagram, pro YouTube. Primeiro ponto, falar mais frequentemente, assim como a gente está falando agora. Segundo ponto, e a gente já começou a desenvolver esse trabalho, né, já há algum tempo. Né? Então, por exemplo, vídeos longos a gente está buscando colocar mais no YouTube. Aqui os vídeos, aqui no Instagram, vídeo em feed, assim, vídeos mais curtos, tá? E aí o que a gente trouxe de estratégia mais recente para poder atuar mais intensamente nisso? E é até bom que já fica a informação para vocês que estão nos assistindo aqui. A partir de agora, as lives que a gente faz aqui, essa live, por exemplo, que a gente está fazendo agora, elas vão ficar durante uma semana aqui no Instagram. Depois disso, só vai ter acesso quem for para lá pro YouTube, que a gente vai colocar as lives lá. Então, já é uma forma de trazer as pessoas para esse outro canal, né, e gerar esse relacionamento com as pessoas nesse outro canal. Então, se você tiver interesse de assistir essa live novamente, ou assistir alguma outra live que a gente já trouxe e abordou algum tema que é interessante para você, é importante que você vá para o YouTube e faça a sua inscrição, seja inscrito no canal, para que você seja sempre avisado a respeito dos vídeos que a gente vai colocar, que não serão somente as lives, então tem material exclusivo para o YouTube. Inclusive, tem uma aula de networking estratégico que só vai ficar disponível até o dia 16 desse mês, tá? Que eu sugiro fortemente que você assista. Não sei se o Alexandre tá aqui ainda, mas ele deu um feedback pra gente sensacional dessa aula. Então, assim, tá incrível, tá? Eu sugiro fortemente que vocês assistam. E o legal do YouTube é que a gente pode acelerar, né? Não sei se vocês têm esse hábito ou não, mas eu adoro ver a aula vídeo acelerando o vídeo porque eu otimizo meu tempo. Então, eu sou acostumada a ouvir dessa forma. E além disso, dá pra você ouvir na forma de podcast, né? Então só ouvindo, você não precisa estar assistindo, né? Você pode estar só ouvindo, tá? Fazendo outras atividades e ouvindo, consumindo conteúdo também. Essa questão de acelerar o vídeo, gente, isso daí no início é desafiador. No início é desafiador, mas depois que você acostuma, dá uma agonia às vezes de assistir alguns vídeos que não tem como acelerar, vocês não têm ideia, porque você dobra, quem consegue assistir em 2x, como é o nosso caso, você dobra a sua capacidade ali de ter acesso a conteúdos no mesmo período de tempo, né? Impressionante. Eu posso ler o conceito de interdependência? Manda lá. Para vocês terem ideia? Interdependência é um conceito que rege as relações entre os indivíduos, onde um único indivíduo é capaz de, através dos seus atos, causar efeitos positivos e ou negativos em toda a sociedade. Ao mesmo tempo, esse indivíduo, por sua vez, é influenciado pelo todo também. Do mesmo jeito que a gente influencia o todo também influencia em nós, tá? Com isso, é possível dizer que todas as pessoas e coisas que rodeiam a vida dos seres humanos estão interligados e afetam a vida de todos de forma significativa, tá? E aqui, para quem acredita até questão energética, né? O quanto que a pandemia, por exemplo, nos influenciou a todos nós, por mais que a gente não tivesse tido uma experiência próxima com relação à doença, com relação a óbitos na família, enfim, todo mundo acabou sendo impactado com relação à Covid, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de analisar as nossas dependências, as dependências do nosso negócio, a gente está falando de gestão de risco. Isso é gestão de risco empresarial. A gente tem que avaliar isso com cautela para a gente entender quais são planos B ou planos paralelos mesmo, né? Para a gente colocar em prática para reduzir o nosso risco, para reduzir a nossa dependência de alguns serviços específicos, de algumas empresas específicas, pessoas específicas, ou o que quer que seja, locais específicos, né, o que quer que seja. Tá? Então é extremamente importante. Quando a gente conversa com os nossos clientes, né, em processos de coaching, em processos de assessoria empresarial, a gente sempre faz questão de, durante esse processo, deixar muito claro para os nossos clientes de que a ideia não é gerar dependência, muito pelo contrário. Quando a gente desenvolve esses trabalhos, a gente está buscando exatamente desenvolver autonomia. A autonomia.
É um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento empresarial, justamente para que essa pessoa, essa empresa, se desenvolva a ponto de caminhar com as próprias pernas e não ficar dependendo de nós, da MedVet Masters. Tá? Então a gente faz questão de trazer isso. Recentemente, é um trabalho educacional, né? Porque a gente ensina como fazer, né? Então a gente acaba tendo essa função também educacional. Principalmente na teoria empresarial, né? No coaching aí entra uma outra metodologia, mas que acaba gerando aprendizado também. Não que a gente ensine especificamente como fazer, mas gera aprendizado e evolução, sem sombra de dúvidas. Mas é importante, assim, por exemplo, uma cliente minha entrou em contato há pouco tempo atrás e mandou mensagem de agradecimento, né, no WhatsApp, e falou bem assim: nossa, eu não consigo continuar sem ter o seu apoio. E aí nessa hora, apesar de eu estar feliz, né, por aquele feedback positivo que ela estava me dando, eu falei: olha, eu faço questão de te mandar um áudio para dizer que sim, você consegue seguir e muito bem sem o meu apoio. Nós estamos juntos nesse momento, está sendo importante, está trazendo bons resultados financeiros, resultados de desenvolvimento pessoal e profissional, mas sim, você é independente. Você não depende de mim, da MedVet Masters, para seguir no seu caminho, na sua trajetória, enquanto carreira, enquanto negócio. A gente sempre faz muita questão de deixar isso claro. Muita questão. Não existe nenhum tipo de aprisionamento. Exato. Não é algo que eu não tenho como seguir sem, sabe? Muito pelo contrário, né? E a gente faz muito isso também com os nossos mentorados. Tem alguns nossos mentorados da MedVet Mentoring aqui, tipo, inclusive a Ania, que falou que acelerar o vídeo acelera a vida. É muito isso, né? Tem que tomar cuidado com isso, inclusive, né? Tem que tomar cuidado, porque para algumas pessoas, isso é muito sério, pessoal. Apesar de eu ter rido aqui, é muito sério o que eu vou falar. Algumas pessoas já relataram pra gente, pra mim diretamente, que falaram bem assim: acelerar o vídeo me faz mal, me gera uma ansiedade. Então, se esse é o caso, não faça isso. Se te gera mal, não faça. Né? Para nós é algo muito benéfico, a gente se adaptou a isso e a gente gosta, né? A gente se sente bem fazendo isso. Mas se isso te gera mal, te gera mal-estar, te gera algum sentimento negativo, não faça, simples assim. E voltando aqui, né, para os nossos mentorados, a gente sempre busca trazer conteúdos e mostrar como faz, para realmente desenvolver essa autonomia neles, né? Claro que não dá para falar que assim, quando a gente está num grupo, que todo mundo está caminhando numa direção similar, que todo mundo está ali para se apoiar. Vocês não têm noção. Eu vou falar de uma frase aqui. Quem tiver aqui que é da MedVet Mentoring, confirme pra mim. A gente sempre fala: a força do grupo é o grupo. Por quê? Você tá no meio que o ambiente favorece o seu crescimento, além disso, tendo conteúdos com aplicabilidade prática, com coisas realmente voltadas para a carreira, totalmente focado para veterinário, voltado para aplicação prática na carreira. Isso faz muita diferença, porque você tem um ambiente favorável e você tem um conteúdo técnico ali para te alavancar, tá? Mas a proposta é sempre gerar também a escolha para a pessoa. Você quer continuar, ok, mas você quer seguir sozinho, você também tem condição. Tá? Uma coisa que é bastante interessante que acontece também na MedVet Mentoring, que acho que vale a pena trazer como exemplo, é a questão da liberdade. A gente conversou aqui a respeito da importância de um superior, por exemplo, né, numa empresa, dar liberdade para sua equipe, para que eles se posicionem, para que eles tragam ideias, né, para que eles participem, né, da elaboração, da construção do processo e das atividades propriamente ditas, sem autonomia. Isso daí é algo que a gente sempre buscou desenvolver, implementar, e sempre implementamos, continuamos implementando e vimos um resultado absurdamente espetacular, que é o fato de a gente deixar bem claro o seguinte: tragam situações, tragam desafios pro grupo, não especificamente diretamente para mim, para Vanessa, mas pro grupo. Por quê? Porque todos vão ter oportunidade de contribuir, ao mesmo tempo que todos vão ter oportunidade de aprender e evoluir. E algo que a gente busca sempre fazer de forma proposital alguém trouxe algo para o grupo, a gente deixa o pessoal falar, a gente deixa o pessoal se posicionar, a gente deixa o pessoal dar ideias, sugestões, para depois a gente trazer nossas sugestões. Isso é extremamente enriquecedor. E para todo mundo. Exato. Para a gente também. E é enriquecedor não só para a pessoa que está recebendo aquela sugestão, enfim, aquela dica, mas e para todos os outros, né, porque também estão recebendo, mas extremamente importante para a pessoa que está dando, para as pessoas que estão dando dicas. Porque existem muitas pessoas que elas têm uma baixa autoconfiança
elas acham que elas não podem agregar com o todo. Eu não tenho muito com o que contribuir, Rodrigo. Eu não tenho muito o que entregar para as pessoas. E na hora que surgem essas oportunidades, e elas têm a oportunidade da fala, elas têm a liberdade e elas têm um ambiente seguro, onde elas podem falar sem o medo de falar uma besteira, elas começam a trazer joias, começam a trazer dicas super valiosas. E aí, me arrepia, sério. E à medida que isso vai acontecendo e o grupo todo fala, nossa, Vanessa, espetacular essa dica, nunca tinha pensado nisso. Aí o que acontece com a Vanessa, que era retraída e não trazia as percepções dela, fala, nossa, serviu o que eu falei? Que legal. E aí daqui a pouco ela fala de novo, e fala, caramba, Vanessa, você tem uma cabeça muito boa. Sério, poxa, que legal. E isso vai trazendo autoconfiança. E assim, isso tudo porque todos nós temos pérolas dentro da gente, joias, né? Temos pedras preciosas que podem contribuir não só com a nossa vida, mas com a vida das outras pessoas. Então a gente precisa colocar pra fora, só que nem sempre a gente se sente seguro nos ambientes que a gente tá. Então trazer um grupo desse, que é tão unido, tão forte, tão consolidado, propicia que isso aconteça, tá? E aqui, deixa eu só comentar aqui, o Murilo colocou que fica mal com acelerar de vídeo também, então não faça, né? Já o Alexandre colocou, depois que eu descobri essa ferramenta, já deu risada, otimiza o tempo tanto. Exato. Fala aí, Alexandre, o que você achou da aula de networking do YouTube? Coloca aí pra gente, a aula de networking que tá lá no YouTube, inclusive por tempo limitado, voltando a avisar. Até se quiser assistir, vá até o dia 16, senão não vai perder. E aí a Aninha colocou, sim, são trocas valiosas que temos. Que faz parte do Medvet Mentoring. Realmente, é muito rico, né? É muito rico. Exatamente. O Carlos colocou aqui, ó, ou serem podados. Exato. Perfeito, Carlos. Se tem uma coisa que quebra as pernas de uma pessoa que está se desenvolvendo, é ela ser podada. Isso é extremamente prejudicial. Eu acho que se grande parte dos líderes tivessem noção do tanto que isso pode ser prejudicial, jamais seria feito isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, pessoal, porque a gente está trabalhando não só o consciente, como o inconsciente das pessoas, né? Então a gente tem que ter cautela com a forma com que a gente reage. Se a gente dá liberdade para uma pessoa da nossa equipe fazer uma atividade, e aí ela falha, e a gente tem uma reação exagerada, uma reação negativa exagerada, isso pode afetar totalmente o futuro dessa pessoa nessa organização ou mesmo na vida dela. Além de 2 pontos aqui que eu vou trazer em termos de gestão de pessoas. O primeiro ponto é você acabar com a autoestima da pessoa, tá? Porque você pode, às vezes a pessoa tem uma autoestima legal, só que pelo fato dela ter sido abordada de uma forma errada por parte do líder, né? Aquilo pode fazer com que ela tenha com que fira mesmo, né? A autoestima dela. E outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é com assédio moral, tá? Então, muitas vezes isso configura assédio moral, né? Quando eu fiz a disciplina de direito dentro de gestão de pessoas, né, que a gente foi estudar um pouco mais a fundo, eu vi quantas coisas se configuram, né, assédio moral que eu nem sabia, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente pelo indivíduo, né? Nem tanto pelo meio do processo, mas pelo cuidado com as pessoas ali envolvidas. Com certeza. Tá? Simone aqui com a gente. Boa noite, Simone, seja muito bem-vinda. E a Ju colocou um comentário muito interessante aqui, ó. Já trabalhei em uma equipe travada, entre aspas, é muito ruim e futuramente ficamos meio com medo de expor ideias. É exatamente isso que acontece. Ô Ju, eu vou te falar uma coisa que é um sentimento que eu já tive trabalhando em algumas empresas. É como se você tivesse que pisar em ovos. O tempo inteiro. E, cara, você fica o tempo inteiro tenso porque você tem que ficar pisando em ovos pra falar, pra abordar, pra agir. E isso drena a energia de qualquer pessoa e reduz drasticamente a performance da equipe, tá? Então isso é muito prejudicial. O Alexandre escreveu aqui, vamos ler. Sobre a aula de network que tá no YouTube. Caraca, que aulão, fez um boom na minha cabeça. O fato disso ser falado com uma troca assertiva e objetiva. Muito massa, Alexandre, muito massa. Então, gente, assistam lá a palestra de network. O Gu tá aqui, bem-vindo, Gu. E a Ju colocou, exato. Simone, uma coisa bem complicada é a abordagem com a pessoa com deficiência, é bem complicado. Perfeito, Simone. E assim... Exige um cuidado ainda maior, né, por parte das pessoas, assim. É extremamente desafiador, principalmente pelo seguinte ponto. Todas as pessoas são indivíduos únicos. Então, toda vez que a gente tenta ter uma certa regra de abordagem, a gente tem um certo protocolo, esse mesmo protocolo pode ser algo extremamente positivo para uma determinada pessoa, ao mesmo tempo pode ser extremamente agressivo, né, por outra.
Então, recentemente eu estava vendo uma discussão, eu nem vou colocar as minhas percepções aqui, tá? A respeito do tema. Não quero trazer o tema para cá, sinceramente. Só quero trazer como exemplo. Eu vi um post em que trazia a discussão de o que era correto, né? De chamar as pessoas, né? Um grupo de pessoas. Não vou nem trazer nome, porque seria uma das formas de falar, que é o que eu vou trazer agora. E aí colocaram bem assim, eu acho que tem que ser chamado de negros. Não pode ser chamado de negros, tem que ser chamado de pretos. Não, tem que ser afrodescendentes. E aí, o que eu achei interessante? Eu olhando para isso com um olhar de buscar aprendizado, tá? Nesse post. O que eu achei interessante? Tinham centenas de comentários e de pessoas que são negras, pretas, ou desculpa se eu estiver usando palavras que porventura algum de vocês não se reconhece ou acha inadequada. E o que eu achei interessante? Existiam vários comentários falando bem assim, quando me chama de neguinha é o melhor jeito que eu gosto, é o jeito que eu mais gosto. Quando me chamam de preta ou de negra, eu fico pé da vida. E aí uma outra pessoa falando bem assim, só não pode me chamar de nega ou de neguinha. Se chamar de preta, aí sim, tudo bem, mas negra não, afro também não. E uma outra pessoa falou bem assim, eu prefiro que me chamem de afro. Se me chamar de preto ou de negro, eu acho que é muito agressivo. Então, assim, por que eu estou trazendo simplesmente essa questão? Não estou entrando no mérito de racismo, nada do tipo, tá? É só para trazer a percepção do quanto que a gente precisa sempre, principalmente enquanto líderes, de conhecer melhor as pessoas da condição, que participam da equipe, as pessoas com quem a gente interage. Porque é só conhecendo a pessoa que nós vamos ter uma maior probabilidade de sermos assertivos, de não sermos agressivos. Então, Simone, espetacular você ter trazido esse tema para cá, e é um tema extremamente desafiador. Aí uma coisa só que tem que ficar muito clara, toda vez que eu estabeleço um protocolo de como me comunicar para um grupo de pessoas, eu estou assumindo um risco muito grande de não ser assertivo e, na verdade, de ser extremamente ruim a minha comunicação com algumas pessoas especificamente. E assim, Simone, eu achei fantástico também, porque aí vem uma coisa que eu acredito, tá? Que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, a gente tem que olhar para outro ser humano entendendo as particularidades daquele ser humano. Então eu tenho que entender não só do ponto de vista das experiências prévias, mas das condições que aquela pessoa vive. Então, mais uma vez, o se importar. Eu acredito muito que quando você se importa com o outro, a probabilidade de você ser mais assertivo pelo desenvolvimento da empatia com aquela pessoa você acaba tendo uma assertividade muito maior naquela condução da relação, sabe? Então, assim, eu acho que foi muito pertinente você trazer isso aqui. E olha que interessante, né? A Simone colocou, eu sou cadeirante e isso é muito complicado, principalmente na VET. E logo depois ela colocou, exatamente, isso é fundamental. Acredito que essa questão de entender quem é o indivíduo como que a pessoa gosta de ser tratada. Exatamente. E a Fer colocou aqui, empatia, né, Van? Filtros são criados. Perfeito. Exato. Filtros são criados. Ju colocou, sentir a pessoa em uma conversa é essencial pra gente não ser desagradável para aquela pessoa específica. Com certeza. E sabe outra coisa, Ju? Aí você pode também trazer a sua percepção, né? Muitas vezes a gente pode, de uma forma muito leve, a gente pode perguntar. Exato, fazer perguntas, sabe? A gente não precisa assumir o que é verdade pra gente, porque a gente não tá vivendo aquela realidade. Então, por que não a gente, nessa conversa, nesse diálogo, a gente buscar entender a percepção do outro através de perguntas leves, sutis e de uma conversa fluida? Exato. E a gente sempre, pra gente conseguir fechar esse assunto também, né? Uma coisa que a gente sempre fala é da plausibilidade. Então, quando a gente aborda um tema e a gente é plausível, a gente traz uma plausibilidade, uma justificativa plausível, é muito provável, né, que o outro lado compreenda o que a gente está trazendo. Então, na hora que você chega para uma pessoa e você pergunta para ela como ela gostaria de ser chamada, como que você gostaria de agir, como ela gostaria que você agisse, como que ela gostaria que você se portasse, se comunicasse em relação a ela, é importante você trazer a plausibilidade para isso. Então, você falar bem assim, olha, eu sinceramente desejo não te desrespeitar de forma alguma, eu quero ser totalmente respeitoso, eu quero ser agradável com você, eu quero que você se sinta à vontade, e para isso eu gostaria de saber de você X, Y, Z e tal, como que eu poderia, como que você prefere que eu me refira, que eu me comporte. Então é trazer essa plausibilidade. A justificativa é justamente o cuidar. O se importar.
Exato. Cara, eu acho muito doido as nossas lives, porque a gente vai caminhando, assim, por uns caminhos muito massa. Muito, muito, muito legais. De verdade mesmo. Muito legal. Muito massa, gente. E aí, eu não sei se todo mundo estava aqui no início da live, né? Estamos encerrando aqui, mas o meu digníssimo comprou o bolo. Tá? Com certeza. Então, live passada, terça passada, a Vanessa falou bem assim, não, terça que vem a gente vai estar aqui no meu aniversário fazendo live. Então tá aqui, né, pessoal? Aniversário da Vanessa. Aí o pessoal cobrou, ó, vai ter que ter bolo na live. E ele foi lá e providenciou o bolo. Ó, antes de cortar o bolo, vamos fazer um print aqui com a galera que tá aqui? Vamos. Junta aí então. Faz um print aí. Faz um print e marca a gente. Marca a gente, dá os parabéns pra Vanessa nos stories lá também. Fala pra galera assistir enquanto ainda tá disponível aqui no Instagram. Exato. Vai ficar disponível uma semaninha só e depois vai lá pro YouTube, tá? Printaram? Foi? Obrigada, gente. Obrigada pelos parabéns. Galera, tamo junto, sempre muito bom estar junto com vocês. Depois eu corto o bolo, tá? É, isso aí. É muito bom estar junto com vocês. E seguinte, se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, vai pra lá. A gente já falou aqui que a gente tá abastecendo com conteúdos exclusivos. Você não vai encontrar esses conteúdos aqui no Instagram. E também já entre no Telegram. Para isso, vai no nosso link da bio, porque lá você vai ter acesso tanto ao YouTube quanto ao Telegram. E assim, já tem muito conteúdo lá, tá? Nos dois, né, na verdade. Então, já começa a consumir os conteúdos, tá, gente? Gratidão, obrigada a cada um de vocês. Vocês são muito tops. Todos tá? que vieram aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esperamos vocês ali no toda terça-feira. @MedVetMasters e toda terça aqui às 20h21. Como lembrar disso? Que ano que a gente tá? 2021. 20h21, toda terça-feira. Bora. Terça-feira. Tá bom? Um abraço. Um beijo. Obrigada, gente, pelos parabéns.